Como é que foi aí o primeiro, né? A gente ter conseguido, além do concreto, né, fazer também tubo, quer dizer, você teve que trabalhar com multidisciplinar, pessoas de outras disciplinas, e depois a situação da gente conseguir mais ainda, refinar lá os componentes. Eu lembro que a fabricante do principal equipamento não era combinado com ela de fornecer em modelo federado, ou nem, né, não compatível com a nossa estrutura de BIM, e aquilo foi se aproximando de uma forma, vocês foram abordando de forma que no final tá tudo lá realmente para ser visto em escala, né? O que você achou dessa situação de tubulação? Teve alguma dificuldade com relação sei lá, algum aspecto que teve, alguém quis usar algum software diferente para alguma dessas disciplinas ou algo assim? Como é que foi o processo Vamos lá. Tivemos rosas e espinhos, né? Assim. Quais são os degraus que a gente galgou lá, né? O primeiro, que era o primeiro uso, era a extração de quantitativo do modelo, né? Então a gente produziu um modelo paramétrico, que é o que já, dentro da dimensão BIM, né, 3D, é o que diferencia daquele 3D maquete, né? O 3D BIM, ele é um 3D paramétrico, né? Ele é um 3D inteligente, ele tem ali informações e dados extraíveis ou manipulados ou para aquilo que se destina, né? Para o uso que você vai dar para ele. Então, esse foi o primeiro degrau e a gente venceu com sucesso. E esse primeiro degrau foi para a disciplina de civil, né? Engenharia civil. Então, mesmo lá o bruto é concreto, aço, forma, cimbramento na indústria, que é bem pesado também, né? Só que aí depois que venceu esse primeiro degrau, né? E a tendência é querer ir melhorando, então a gente foi entrando nos pormenores, então inseridos metálicos, chumbadores, etc. Tudo aquilo que estava envolvido dentro da disciplina de civil, na dimensão 3D, né, nesse modelo paramétrico, a gente conseguia extrair assim, com facilidade esses quantitativos, envolvendo engenharias nacionais, ok? Fizemos aquele exercício junto com o time Plaorc, né, e a gente já pulou para a quarta dimensão, e aí trouxemos o planejamento, o cronograma para o modelo, e que foi que embasou aquela tomada de decisão, aquelas definições de prazos iniciais, né, para o start da obra. E aí conseguimos alcançar com sucesso a quarta dimensão. E aí falando de espinho, né, a gente já viu ali uma necessidade de treinar pessoas chaves para poder desenvolver isso, e aí é um fluxo específico, porque tem toda uma configuração do Prost, os dados que você precisa imputar no Navis depois, etc., para poder rodar isso, né? Então, e aí a gente tá falando só da caixinha da civil, né? E aí, num dado momento, a gente fez um exercício de custo, né? De inserir custos no modelo. No meio do caminho, surgiu a necessidade de trazer isso para as outras disciplinas. Então, assim, a gente que vem da construção civil habitacional aqui fora, o que são as outras disciplinas aqui fora? Um pouquinho de tubo de água quente, água fria, uns cabinhos de elétrica e show, tá lindo, né? Vai que vai. É muito simples, né? Umas tubulações de esgoto ali e acabou. Agora, na indústria, cara, o cara falava pra mim, não, que a gente precisa cadastrar spec. Eu falo, pera aí, o que é spec? Então, assim, o troço aí, falando de normativo de tubulação e etc, e acaba que no papel de BIM Manager, né, de fazer esse gerenciamento, você tem que entender daquilo, né, que você tem que saber conversar, pelo menos, porque se você não entender aquilo que o cara faz, aquilo que ele precisa, como é que você vai ajudar ele, né? Você precisa, pelo menos, saber falar o idioma. Então, só que na indústria, cara, assim, a civil é o menor dos problemas, assim. É muito complexo. E aí, a tubulação já envolvia engenharia italiana. E aí já não estava previsto os entregáveis serem compatíveis em FC ou um arquivo nativo compatível com o BIM. E aí já é um outro espinho, né? Porque teve que entrar numa negociação lá para que isso fosse fornecido de uma maneira que a gente conseguisse usar, né? Porque num primeiro momento, lá atrás, na época de contrato, a gente não previu trabalhar com essa empresa nesse nível de detalhe que a gente estava almejando ali no momento. Mas aí a gente conseguiu trazer para tubulação, para elétrica, e aí
Lá, aqui fora, na habitacional, a gente fala de cabo 16mm, 25mm, no máximo 95. Lá dentro, assim, é 25 kV, É absurdo. é 13.8. É outro patamar. Até entender o que era aquilo, subestação, o bandejamento. E a gente trouxe isso tudo para dentro do modelo, no nível, assim, de arruela, né, de porca. Isso foi incrível. A gente, aí, buscando novamente literaturas, né, assim, para a obra é conservador falar 5% de redução de prazo, 5% de redução de custo, tá? Falando da obra, né? E, assim, a gente conseguiu o engajamento do time, né? O pessoal lá hoje em dia imprime na impressora 3D, show demais, né? Imprime a redutora das cadeiras. Assim. O pessoal vestiu a camisa do negócio que virou hobby já, né? De tão bacana que é a coisa, né? Então, a gente conseguiu vencer ali essas 3 primeiras dimensões, 3, 4 e 5D, né? A parametrização, o tempo e o custo. E aí não parou, né? E aí